Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, está escrito: Porque as vossas iniquidades, sim, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Pergunta: seria porventura o caso que a partir de um determinado momento da vida você passou a se separar de Deus, passou a se afastar de Deus por causa dos seus pecados? Resposta errada, meu amigo. Prova disto que no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5 está escrito: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você já nasceu separado de Deus. Você já nasceu em pecado. Nada tem a ver com algo que você passou a praticar durante a vida. Você já nasceu separado de Deus. Você já nasceu sem Deus no mundo. Quero que eu prove? Sim, é claro que irei provar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, está escrito: Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo e sem Deus no mundo. Desde o princípio da sua existência, você já nasceu separado de Deus. Você sempre esteve sem Deus no mundo. Porque os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Porém, o que pega aqui é que você já nasceu em pecado. Nisto podemos entender, meu amigo, por que as pessoas elas acreditam tanto em milagre. Até porque no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12, está escrito: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade tivéssemos feito este homem andar? As pessoas estavam maravilhadas pelo milagre que acabara de acontecer. Mas o milagre, ele era apenas para os que estavam sem Deus no mundo. Para Pedro, isto era algo natural, não era um milagre fazer aquele homem andar. Era algo natural. Milagre era para os descrentes. Até porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, está escrito: Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará coisas maiores do que estas. Obras, não milagres. Fazer um cego enxergar, fazer um morto ressuscitar não é um milagre do ponto de vista de Deus, senão do ponto de vista daqueles que estão separados de Deus, que estão sem Deus no mundo. Não era um milagre para Jesus realizar as obras de Deus, não era um milagre para os apóstolos realizar as obras de Deus. Para eles era apenas as obras, não um milagre. Milagre só existe do ponto de vista da carne. Do espírito é algo natural. É um milagre para aqueles que estão sem Deus no mundo. Para aqueles que estão com Deus no mundo, não é um milagre realizar a obra de Deus. Até porque no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito: Pelo que como por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isto é que todos pecaram. Todos pecaram por causa da morte. Repito mais uma vez, assim também a morte passou a todos os homens. Por isto é que todos pecaram. Por causa da morte espiritual. Nada tem a ver com este corpo sendo enterrado em um cemitério. Estamos falando de morte espiritual. Até porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, disse Paulo: Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. O homem se encontra separado de Deus por causa da mentalidade da carne, pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A mentalidade da carne é a própria morte que te separa de Deus.
Você consegue entender, meu amigo? Todos pecaram porque passou a existir a morte espiritual. Houve uma separação do homem com Deus, simplesmente porque o homem passou a se identificar através do corpo do pecado, que é a mentalidade da carne, pois é a mentalidade da carne que milita contra o espírito. O homem, verdadeiramente, ele é um ser espiritual, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. A inconsciência em relação à sua verdadeira identidade espiritual é a própria morte que te separa de Deus. Por isso, está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, para ver se de alguma maneira, disse Paulo, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo não havia sido enterrado num cemitério, ele não estava aguardando o seu corpo humano ressuscitar em uma cova. Não. Paulo estava aguardando a sua verdadeira identidade espiritual despertar no corpo. Por isso, disse Paulo, fui ressuscitado com Cristo. E assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo despertou do espírito na carne, então ele alcançou a ressurreição. Então não havia mais separação entre Deus e ele, pois ambos haviam se tornado um só. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Por isso os apóstolos podiam realizar exatamente as obras de Deus. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 47, está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Primeiro é o natural. Primeiro você nasce da carne, depois você nasce do espírito. Aquele que nasce da carne passa a militar contra o espírito de Deus, pois a carne e o espírito são inimigos entre si e são opostos. Por isso, o homem está separado de Deus por causa da mentalidade da carne. Por isso, disse Jesus que é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Aquele que nasce do espírito se torna um espírito, e aquele que nasce do espírito se torna um só espírito com Deus. Então não há mais separação entre Deus e o homem. Você está separado de Deus no mundo desde o dia do seu nascimento, pois a carne é que faz separação entre você e Deus. A sua consciência do corpo é justamente o pecado. O corpo do pecado é mental. Por isso está escrito no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Porquanto toda pessoa que me encontra achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Você precisa encontrar a vida. A vida é espiritual. Por isso está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Você precisa encontrar a verdadeira vida, que é Cristo. A verdadeira vida do homem é Cristo. A verdadeira vida do homem é espiritual. Por isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, está escrito: por isso, o evangelho foi pregado também aos mortos. Até que você venha encontrar a Cristo, você está morto. Portanto, toda pessoa que me encontra, disse o Senhor, achará a vida, encontrará o favor do Senhor. Enquanto você não encontrar a vida, você está morto. Por isso, o evangelho foi pregado aos mortos. Estamos falando aos mortos espiritualmente, pois a verdadeira vida do homem é espiritual. Se você não é capaz de se identificar com a sua verdadeira vida espiritual, é porque você se encontra morto espiritualmente. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, disse Paulo: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, você precisa alcançar a ressurreição, não dos mortos lá no cemitério. Estamos falando da ressurreição do Espírito de Cristo na carne. Enquanto isso não ocorrer, enquanto isso não acontecer, você se encontra separado de Deus, sem Deus no mundo. Quando você encontrar a verdadeira vida, você e Deus irão se tornar um só.